Pneus foram fundamentais nessa prova do Qatar na Fórmula 1, só posicionar o pessoal. Lá no Pequeno Prêmio do Qatar, que foi a prova sprint, adorei essa denominação, Pequeno Prêmio do Qatar, para as provas sprints. O Max já foi campeão na primeira vitória do Oscar Piastri, numa prova sprint, não foi uma vitória de prova de grande prêmio mesmo, mas o Max já no sábado liquidou o campeonato, foi campeão chegando na segunda colocação na prova sprint. Mas tivemos muita discussão em relação aos pneus aqui de um fim de semana com muitos assuntos interessantes. Vamos começar falando do assunto pneu, que eu acho que foi um assunto importante. Pelo desgaste de pneus, do pessoal abusando ali das zebras, principalmente nas curvas 11 e 12, encontraram umas fissuras microscópicas ali, a Pirelli identificou um desgaste excessivo de pneus e reduziram, aliás, obrigaram todo mundo a fazer stints com 18 voltas. No máximo 18 voltas do pneu. Se o pneu fosse um pneu usado, tinha que entrar na janela de 18 voltas. Desconsideraram volta de entrada e saída de box. Mas tivemos uma prova meio nascarizada ali, né? Nascarilização da Fórmula 1 rolando, algo que eu sempre defendi. Mas o que vocês acharam dessa solução para tentar evitar um fiasco, talvez? Não, acho que não teve problema, sendo igual pra todo mundo, entre aspas, né? Mas tem 2 pontos interessantes que eu achei. O primeiro é que você viu tanto que os pilotos cansaram, né? Sim. Assim, lógico, tem a questão, o fator do calor e da umidade lá, mas muito diferente de uma corrida normal, que o piloto anda a 90% da capacidade mais pela estratégia mesmo, ter que fazer o pneu durar e tudo. Como agora o máximo era 18 voltas por pneu, o piloto podia andar muito mais forte o tempo inteiro. E se os pilotos... Cara, o Sargent não aguentou, os pilotos reclamando, abrindo viseira, botando a mão pra fora, tanta coisa assim. É engraçado que na minha época era assim, né? Era andando, classificando o tempo inteiro. Né? Até achei engraçado porque você viu durante muitos anos agora, o cara saia do carro intacto, né? Tem hora que não sai nem a gota de suor, né? E agora, né, essa corrida especificamente, os caras andaram, como eles disseram, a 100%, porque você pega o pneu médio, o pneu duro, não gostava. 18 voltas era metade da vida normal, em uma corrida normal deles. Então eles andaram classificando a volta, todos os stints, que os caras morreram, né? Muito engraçado. Todos saíram completamente bem cansados. O Ocon vomitou, inclusive. Então... Dentro do carro. Esse foi um ponto. E o outro... Dentro do carro não, dentro do capacete. Do capacete, Pior ainda. E outra coisa que não chamou atenção, mas foi interessante, quando perguntaram pro Max, Max, você gostou desse formato? Assim, não é que é um formato que eles estão testando, né? Foi um problema que tiveram lá pela situação dos pneus com a zebra nas velocidades. Perguntaram pro Max, o que ele achou desse? Ele falou, olha, a gente desenha carros, né, para a situação do regulamento. Então, na situação atual, é um pneu relativamente frágil comparado com pneus que já tiveram no passado, esse Pirelli. Então, eles desenham um carro para essa situação do pneu aguentar bastante, de ter pouca degradação. Isso é um trabalho, obviamente, muito, né, pesado, de muitos anos, de muito estudo, para conseguir adequar o melhor possível esse pneu. E aí, fazendo dessa forma, aí você tira um pouco, você tiraria um pouco essa vantagem da Red Bull, que eles estão tendo tanta vantagem, né? Então, o Max falou uma coisa que, assim, obviamente, não é puxando pelo lado da Red Bull, mas falando, olha, eles podem fazer o formato que quiserem, mas no formato atual, né, normal, sem ser esse de 18 voltas, a gente construiu o carro para isso. Se for para ter uma corrida dessa, sim, obviamente a gente vai fazer um carro diferente, talvez mais parecido com o da Ferrari, que consome mais pneu, mas que é muito rápido. Já tiveram algumas provas, né? Enfim, mas eu achei, pelo fato de os pilotos terem que andar no limite o tempo inteiro, eu achei isso interessante, sim. Porque você vê os pilotos errando um pouco mais, cansando mais, então você bota um fator aí mais... Eu achei interessante. Não pelo fator de 18 voltas, mas pelo piloto tá andando no limite o tempo inteiro. Então força ele a errar um pouco mais. Fisicamente é mais difícil. Então eu gostei. O que você achou, Cris?
Você bem político aqui, não porque eu tô sendo político, porque eu realmente enxerguei desse jeito, eu concordo com isso, que você acabou de falar do fator de estar andando 110% meio que durante 18 voltas, e daí força o piloto a de repente cometer algum erro. Mas também concordo com você. Eu acho que nascarizar a corrida um pouco demais. Democratizar um pouquinho, né? Eu não acho legal. Os segmentos ali. Eu não acho. Eu também entendo esse ponto de vista do Max, né? O carro ele é desenhado, ele é projetado para suportar um pneu com uma certa característica. Agora você vai mudar, a gente não vai mais dar 30 voltas, a gente vai dar 10 voltas. Opa, então eu não precisava ter desenhado um carro desse jeito, podia ter desenhado de outro jeito. Então, é só nesse aspecto que eu não. Não, mas aí eles poderiam fazer no futuro uma coisa diferente. Vamos supor, mínimo 4 pitstops na corrida, por exemplo, entendeu? Você tem que ter. Então isso vai forçar as equipes a terem muito pitstops para usar mais pneus, ou usar mais pneus no limite. Tudo bem, mas esse ano, nesse caso. Não agora, né? Eu tô falando assim, acho que não é uma ideia má. Ah, tá, mas concordo com você. Eu acho que seria legal, só que precisa avisar todo mundo antes. Sim, óbvio. Isso é. Daí sim. Obviamente. Daí sim. Eu também acho que esse formato pode ser que pegue, porque eu sei que nas redes sociais as conversas sobre a prova ficaram muito divididas. Tipo, gente que gostou da prova e gente que não gostou da prova. Porque a prova ficou confusa. Tiveram exato. Muitas paradas de boxe, aqueles elásticos, vai pra frente, vai pra trás, quem tá aqui, quem tá ali. Então, ok. Teve a dinâmica da prova, né? Mudou bastante, mas ao mesmo tempo, pra quem não acompanhou certinho, bagunça. Eu acho que bagunçou um pouco. Mas eu penso junto com o Nelson. Eu acho que, não, claro, para esse ano, mas para um próximo ano, eles podem pensar em, sei lá, usar os 3 compostos de pneu numa prova. Também seria legal. Entendeu? Só que eu acho que daí eu vou concordar com ambos, só que precisa avisar todo mundo. Regulamento, exatamente. Então, sei lá, 6 meses antes, um ano antes, daí todo mundo começa a trabalhar com aquele mindset, né? Então, o ano que vem vai ser, esses 3 pneus, a gente só pode dar no máximo 15 voltas, sei lá, 10 voltas, 18 voltas, daí sim. Eu também acho, um regulamento não. A partir de agora, todo mundo vai ter que usar os 3 no ano que vem. A única coisa que tira é aquela arte de você poder guiar economizando o pneu, né? E tem gente que sabe fazer isso. Por exemplo, o Pérez sempre foi um piloto forte nesse quesito. Então, ele sempre soube, na carreira dele, economizar bastante pneu, e em várias oportunidades teve muita vantagem com isso. Então, você já elimina esse fator, né? Porque imagina, se você estiver parando a cada 10, 15, 20 voltas, você está praticamente classificando todo o stint. É outro tipo de corrida. Que, aliás, também, coitado do Pérez, de novo, um fim de semana, tá ossa ali a vida do Sérgio Pérez. 3 punições por track limits, mas a gente vai falar do track limits também. Acho uma coisa também deixar claro aqui, que muita gente culpando a Pirelli, claro, o pneu é da Pirelli, mas ao mesmo tempo a Pirelli faz especificações de pneus que a Fórmula 1 pede para ela fazer. Então, se é um pneu que é para durar menos, ela tem que fazer um pneu de acordo com... Não, mas esse problema que tiveram é mais um fator da pista, da zebra, que eles pegam a zebra com muita velocidade, o pneu deve vibrar numa velocidade muito alta. Você vê a quantidade de zebras que pega lá, é a volta inteira pegando zebra, entendeu? Então, assim, tudo bem. Historicamente, né, a Pirelli não tem o melhor histórico, vamos supor, de qualidade de pneus ou duração de pneus, comparado com um Michelin, por exemplo, que, né, sendo bem franco aqui, sem puxar saco, sem ser político, os Michelins, pelo menos na minha carreira, toda vez que a gente usou, sempre foram pneus, assim, fora da curva de bons, né? Mas, assim, o que importa é que são todos iguais para todo mundo. Isso é o que importa, né? Eu acho que seria chato, né? Você pega a época que tinha vários compostos, várias montadoras, né? Várias empresas diferentes de fabricantes de pneus aí. Beleza, aí você tem esse lado também da equipe trabalhar bem com a sua fabricante de pneus. Mas eu acho mais legal realmente ter uma só e é a mesma para todo mundo. O pneu é muito mole, o pneu é muito duro. Para mim isso, cara, porque você se adapte com o pneu que tem, entendeu? Então, enfim, acontece de vez em quando esse tipo de coisa, né? A Pirelli não pode
Eu acho que o que tem, na minha opinião, o que tem que mudar mais aí são as zebras dessa pista aí.